Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu vou ler com os irmãos no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Aqui, a epígrafe do texto aqui fala: o sacrifício de Cristo é pleno e definitivo. E está escrito assim, ó: porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios. Aqui está dizendo que todas as coisas que aconteciam na lei eram uma sombra da vinda de Cristo. Tudo que fazia na lei simbolizava a vinda de Cristo. Agora eu vou ler com os irmãos no livro do profeta Miqueias. Sabe, o nome Miqueias no hebraico significa quem é como o Senhor, quem é como Deus. Esse é o significado do nome do profeta Miqueias. E o profeta Miqueias, o livro do profeta Miqueias, tem exatamente 7 capítulos. E quem que é o número 7? O número 7 é Cristo. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, por isso que ele dizia que ele é o Senhor do sábado. Jesus é o 7º Espírito de Deus, ele é a palavra de Deus. E livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 1, está escrito assim, ó. A epígrafe do texto fala assim, ó: a desgraça de Israel. Agora, livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Está escrito, ó, versículo 8 aqui fala: o triunfo sobre os seus inimigos. Aqui está falando de Cristo, que triunfaria sobre os inimigos. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Olha o que está escrito aqui, ó. Ó inimiga minha, não te alegre ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Aqui é porque Cristo ia morrer. Cristo, ele veio como cabeça de nós. E o nosso corpo, que nós fomos parte do corpo de Cristo, nós tínhamos pecado. Então ele ia morrer pelo nosso pecado. Por isso que diz assim, ó: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á de vergonha, que me diz: onde está o Senhor? Porque eles falaram para Jesus, né? Onde está o teu Deus? Ó? Que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos contemplarão, e agora será ela pisada como a lama nas ruas. Entendeu? Aqui Jesus estava falando do sacrifício que ele faria por nós. E quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 e o versículo 9. Lembrando, Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. Por isso que no Evangelho de João fala, a epígrafe do texto é o bom pastor, porque o bom pastor é os 10 mandamentos, que é Cristo, a palavra de Deus. E está escrito assim, ó: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui está dizendo que aquele que não entra pelos mandamentos, pela obediência aos mandamentos. Aquele que diz que é cristão e não obedece aos mandamentos, ele está entrando por outra parte, então é ladrão e salteador. Agora, João 10, versículo 9, está escrito assim, ó, Jesus falando, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Aí quando você vai em João 14, versículo 6, Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendeu, irmão? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Portanto, orai e vigiai. E aos mandamentos é que dá salvação, obediência.